Damos, neste momento, abertura ao 4º Meeting HTM, recebendo os renomados palestrantes. Doutora Ludmila Bonelli é cosmetóloga, bacharel em fisioterapia, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, possui mestrado em administração. Além disso, é sócia fundadora da linha Bibele, cosmética avançada, e proprietária da clínica Belli Bonelli. Dr. Johnny Zagni é bacharel em fisioterapia, com especialização em eletroterapia e doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Além disso, é autor de importantes e numerosos livros na área de estética e fisioterapia. Sejam bem-vindos, doutora Ludmila Bonelli e doutor Johnny Zagni. Bom dia. Quer dar bom dia, Ludmila? Mas não é bom dia, boa tarde. Boa tarde, eu tô esperando. Nós não almoçamos, nós estamos achando que é de manhã ainda. Hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente para vocês. A gente vai fazer um bate-papo. Nós vamos conversar sobre situações relacionadas com o nosso tema. E acho que vai ser interessante a gente fazer isso. Depois nós vamos fazer uma parte prática. Nós temos um tempo aí grande. Então, nós vamos conversar sobre essa coisa do corpo, entre avaliação, o que a gente recomenda, as coisas que a gente acredita, porque a gente tem, apesar da gente parecer que só tem 15 aninhos de idade, a gente tem uma maturidade, né, Jones, muito grande. A gente só está mais com carinha de novo que a gente usa a minha linha. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma experiência muito, muito, muito grande, gente. São anos trabalhando intensivamente em atendimento, é muita coisa que a gente tem para trazer. E eu acho que isso faz a gente conseguir passar para vocês aquilo que eu acho que todo mundo quer. O que eu posso fazer, se é a hora de fazer. Então, a gente vem trazer isso, trazer a nossa maturidade, a nossa experiência. Eu gosto muito de dizer o seguinte, né? A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Mas a gente só aprende mesmo na hora que a gente pega na massa. Não adianta, né? Então, eu falo que quando eu formei, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer estágio. E aí eu era a aluna mais adiantada da minha turma. Por quê? Porque eu estava fazendo estágio, eu estava visualizando aquilo que eu ia aprendendo. Então, é isso que a gente vem trazer, a experiência. Tá? Então, vou passar para o John. Ele já está com o microfone, então bora lá, Jonas, vamos começar nossa palestra de hoje, nosso bate-papo. Eu não inventei esse nome, não. Eu quis dizer o seguinte, esse nome é porque a gente tem que entender assim, não adianta querermos chegar na estética e tratar com uma única coisa. Isso não existe. Tudo que a gente fizer na estética tem que ser com associação. Então, eu nunca vou conseguir resolver um caso só com cosmético, só com aparelho, só com alimentação. Às vezes a pessoa, por exemplo, está fazendo ginástica na academia, tem um personal, mas tem uma região do corpo dela que nunca melhora. Então, quer dizer, não é só com a ginástica. Então, essa coisa da harmonização, né, do corpo, ela é muito importante. Eu até gostaria, assim, que a gente pudesse ainda... A gente tem muito tempo hoje, mas tem muita coisa para ser falada que não é avaliada. Tem muita coisa para ser falada que a gente não questiona no momento que o nosso cliente chega. Ainda mais quando a avaliação é gratuita, né, que todo mundo faz ela rapidinho porque ela é gratuita, aí que ninguém pergunta tudo que tem que ser perguntado. Então, hoje a gente vai um pouquinho mais além do que o trabalho convencional e do que uma avaliação convencional e do que o entendimento convencional. Então, o que a gente vai passar realmente é a gente olhar o cliente de um outro prisma, mas também entender que temos que associar várias coisas que a gente, às vezes, nem aprende na faculdade. A gente vai aprender com o passar do tempo, com a experiência que vai trazendo para a gente. Tá? Pronto. Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós vamos fazer essa interatividade aqui, inclusive com vocês. Tá?
gente está acompanhando aqui uma feira importantíssima, interessante, com vários estandes, várias tecnologias, né? Várias propostas. E o que é interessante? Que eu acho que fica muito fácil a gente ter um equipamento, por exemplo, ou ter um cosmético e ter ali uma indicação, simplesmente uma indicação, para celulite, tá? Ou para flacidez. Mas como que a gente avalia e como que nós vamos conseguir que essa tecnologia, que pode ser o cosmético ou o equipamento, produza resultado? Então, não é simples mexer que eu digo, trabalhar com estética. Não é uma coisa simples, não é uma coisa banal, né? Nós temos hoje, esse mundo da estética, diferentes profissionais, diferentes formações, e entraram no mundo da estética. E às vezes a gente ouve assim coisas, né, e se apresentam assim um frufru muito grande. Então a gente tem que começar a diferenciar o nosso atendimento para o nosso cliente. E essa diferenciação, ela vem do conhecimento, não existe outra maneira. E esse conhecimento a gente tem que buscar. A gente vai ter que ir atrás dele, né, dessas informações, que são essas informações que vão produzir essa diferença nos resultados. Então, a minha parte, né, é a parte dos equipamentos. Para falar de equipamento, não adianta só conhecer a física do equipamento, eu tenho que conhecer aonde que esse equipamento, essa energia do equipamento vai atingir, né? O que ela vai produzir numa diferente célula. Então, o conhecimento ele é muito amplo. Então, só para a gente fazer uma breve recordação, que quando nós estivermos falando de aparelhos, nós estamos falando de agentes físicos, correto? Cada equipamento, né, que a gente for trabalhar, nós temos que entender que esse equipamento ele vai produzir uma energia. Sempre tem que partir desse princípio. Meu primeiro dia de aula numa graduação ou numa pós-graduação, para aquelas pessoas que vieram de outras formações, a gente estava agora aqui conversando na entrada, né, talvez tenha mais gente aqui na sala, uma enfermeira, né? Quem imaginou que era enfermeira 10 anos atrás, que estava lá trabalhando numa CTI, ou trabalhando num outro local hospitalar ou fora do hospital, que hoje estaria trabalhando com procedimentos estéticos, tá? Então, logicamente que esta formação não teve, dentro da sua formação acadêmica, da graduação, não teve o conhecimento da radiofrequência, não teve o conhecimento do ultrassom, não teve o conhecimento da criolipólise. Isso está começando agora. Então, para quem está começando, né, e para quem já viu, nós temos que lembrar que um aparelho, ele nada mais é do que um produtor de energia. Essa é a primeira aula que eu tenho que ter de equipamentos. Que energia que esse aparelho produz? Ah? Liguei a máquina e agora essa máquina está funcionando e ela está em contato com o meu paciente. Mas o que está saindo da máquina e está chegando no paciente? Então, é uma energia. Essa energia, nós temos vários tipos de energias, né? Temos uma energia aí térmica, a máquina pode aumentar a temperatura de um tecido e pode diminuir a temperatura de um tecido. Por exemplo, o que faz uma radiofrequência? Aumenta a temperatura tecidual. O que faz uma criolipólise? Retira a temperatura de algumas células, baixa a temperatura. Então, o que eu tenho que saber? Para que eu preciso de uma temperatura mais elevada num tecido? Para que eu vou aumentar a temperatura desse tecido? O que acontece com esse tecido quando ele recebe essa temperatura mais alta? Por que eu vou baixar a temperatura de uma célula?
O que acontece com essa célula quando essa temperatura é reduzida? Ora, esses efeitos eu quero que aconteçam para produzir o quê? Um resultado. Então eu sou um profissional que vou mexer com a estética, com o equipamento, que eu tenho que saber o que essa energia vai fazer naquela célula e se essa célula está preparada para receber essa energia. Se ela não estiver preparada, o que eu posso fazer para prepará-la? Algumas coisas, entre elas, colocar nessa célula um cosmético. Aí o cosmético já é um produto químico, então eu vou colocar uma química. O que esse cosmético vai fazer nessa célula? Olha, pode hidratá-la. Então veja como nós temos que ter o conhecimento dos ativos, dos cosméticos, quais são as funções dele, como é que ele chega nessa célula. Eu sempre digo que cosmético não é creme cheiroso. Isso não basta. O cosmético ele tem que ter ativos e ele tem que ter vetores, que é a famosa nanotecnologia, que leva instantaneamente esse ativo até uma célula deficitária e prepara essa célula para receber uma energia física. Se eu conseguir fazer isso, eu recuperei um tecido do paciente. É a proposta que ele foi buscar na clínica. Vejam como é muito mais amplo trabalhar com estética do que às vezes se imagina. Para a paciente, muitas vezes, isso não passa pela cabeça dela. E também não interessa se isso passa na cabeça dela ou não. O que ela quer é chegar num centro de atendimento desses e recuperar a sua pele, reduzir aquele volume adiposo que muitas vezes lhe incomoda, né? Retirar uma mancha, ou seja, várias indicações estéticas que nós estamos falando. Então nós temos vários tipos de energias, uma energia mecânica, ultrassom, uma energia eletromagnética, um laser, uma luz pulsada, um LED, né? E o que é interessante nisso aqui? Que a gente ouve muito, né? Será que eu preciso de 2 ou mais energias ao mesmo tempo para produzir melhor resultado? Claro que não. É lógico que não. A hora que eu tenho, porque isso que eu tenho que saber como é que as energias funcionam e como é que elas agem, porque a hora que a energia que eu escolhi corretamente, ela vai fazer tudo isso sozinha, não precisa de ajuda. Não existe essa coisa que uma energia potencializa o efeito da outra, isso é mito, isso não é verdade. Por isso que a gente não pode, não deve, numa mesma sessão, repetir ou aplicar 2, 3 aparelhos diferentes no mesmo local. Isso não tem sentido. Isso significa que eu estou escolhendo aparelhos sem saber realmente o que eles fazem, como é que eles funcionam. Eu estou perdendo tempo na clínica, eu estou gastando mão de obra, eu estou gastando luz, porque os aparelhos funcionam à luz, e eu não estou tendo o resultado que eu preciso. Mesmo com as tecnologias caríssimas que nós temos hoje na área da estética. Muito bem. Como é que se faz um tratamento estético? Por exemplo, uma flacidez de pele. Ora, quando eu vou receber uma paciente que tem uma flacidez de pele, eu primeiro tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. Olhando, fazendo a anamnese na paciente, por que essa criatura está com a pele flácida? Essa é a primeira pergunta. Então nós temos vários condicionantes que vão ter que responder essa pergunta.
Como é que eu trato essa flacidez de pele? Será que uma máquina alimenta um colágeno? Claro que não. Quem é que alimenta um colágeno? A dieta. É a proteína. Como é que eu hidrato um colágeno? Tomando água somente? Entrando na piscina? Não. Eu preciso ter mediadores, eu preciso ter canais de levar essa água e fazer com que essa célula absorva essa água. Eu estava falando ali atrás com as meninas hoje que nós continuamos fazendo as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, e principalmente depois que a gente assiste o Fantástico no domingo, e na segunda-feira a gente vai perguntar o que apareceu lá, não é assim? A gente nem sabe o que a gente está fazendo. Então, a gente escuta, né, obrigatoriamente, por exemplo, que a gente tem que tomar 3 litros de água por dia. E eu sempre falo, não tem um canudinho que leva essa água na nossa pele. Como se realmente tomar 3 litros de água por dia deixasse a nossa pele mais bonita. Eu conheço e nós conhecemos todos várias pessoas que tomam 3 litros de água e que têm acne, e que tomam 3 litros de água e que têm a pele oleosa, e que tomam 3 litros de água e têm a pele desidratada. Então, eu tenho falado uma frase assim, gente, está tudo errado. Tem muita coisa errada, porque a gente tem uma cultura da estética que a gente não muda ela. E a gente tem que mudar, porque se a gente mudar, a gente vai conquistar um resultado muito diferente, né? Ontem mesmo, eu queria comentar assim, ontem nós fomos comer um peixinho delicioso, mas lotado de sal. Mas era tanto sal que eu fiquei uma fome. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu vou ter que comer esse peixe com sal, porque é o que tinha na hora, não tinha outra coisa. Então, como que você acorda hoje? Com edema. Esse edema está onde? Na sua pele. Então, a alimentação tem a ver com tudo. Estou contando o caso do sal aqui, porque ontem foi muito, né? Mas a alimentação tem a ver com tudo. Até né? tem água o tempo ali. todo. Já estou parecendo que eu estou no deserto. Bom, então, gente, alimentação na área da estética, quando a gente fala dieta, não é passar fome. É a gente ter uma orientação, quais são os alimentos que eu preciso. Né? A alimentação eu tenho que fazer durante todos os dias, até o dia que aquele homem lá em cima chamar nós. Olha, pode vir aqui para cima. Até o dia da nossa morte, eu tenho que cuidar da alimentação. Então, esta coisa, não, de segunda a sexta eu me cuido, sábado e domingo eu me esbaldo. Olha, esse sábado e domingo destruiu a tua semana. Não é verdade? Destruiu. Então, a alimentação. Olha como é que as cabecinhas tudo balança, tá vendo? Está vendo como é que as cabecinhas tudo balançaram? É porque todo mundo faz isso. Todo mundo faz a coisa errada. E agora estão se perguntando, né? Mas, puxa vida. Bem, cosméticos, a gente usa só para ir para a festa? Não. Cosmético a gente usa sempre. Né? Um protetor solar, o hidratante, o antiglicante, sei lá o que for. Isso não é coisa do momento. Lógico que tem produtos que é para o momento. Uma glicação da pele, uma pele glicada, eu tenho que desglicar essa pele. Eu não vou desglicar ela todos os dias, a não ser que eu continue. Eu vou comer pudim, depois eu uso o meu creme antiglicante. Né? Lógico. E aparelhos? Sabe que a gente usa todo dia? Sabe que a paciente vem todos os dias na clínica? Quem é de Fortaleza aqui? Qual é o lugar mais longe de onde nós estamos agora, aqui dentro de Fortaleza? Quanto tempo demoraria para chegar aqui? 1 hora, 2 horas? Será que isso não é desconfortável para uma paciente ter que sair do seu trabalho, sair da sua casa, às vezes deixar o filho na escola, vir correndo para a clínica, leva 2 horas no trânsito, volta para a escola, pegar o filho, sei lá o que, para o trabalho? Isso tem que ser feito uma coisa eventual. Então a máquina dá resultado, muito resultado, mas ela sozinho para muitas coisas não funciona. Se não tiver uma alimentação cuidada, não funciona a máquina. Se não tiver um apoio cosmetológico, a máquina também ela tem sua delimitação. Então a máquina se faz eventualmente. O dia que eu fizer ela tem que dar resultado. Quantos pacientes aqui, quantos pacientes nós atendemos fazendo uma radiofrequência facial e não vê resultado? Muitos pacientes. Por que não está dando resultado a radiofrequência? Por melhor que ela seja a tecnologia dela. Porque essa pele não está preparada para receber uma radiofrequência. Muito bem. Então,
A Ludmila vai falar um pouquinho de pele, que é para a gente poder entender essa dinâmica, né, do cosmético, da alimentação e das energias das máquinas. Aproveitando aqui que o Johnny está falando dos aparelhos, né? Às vezes a gente até tem um aparelho, trabalha com ele há 5 anos, já domina a tecnologia, mas ainda tem um cliente que a gente não melhora e não entende por quê. Ou tem aquele cliente que a gente não conseguiu fazer por ele o que a gente fez pelos outros. E, às vezes, é isso que a gente precisa de entender. Nem toda pele vai receber, nem todo tecido subcutâneo vai receber a tecnologia se a gente não preparar esse tecido para isso. Então, o que eu vou falar aqui agora, gente, vem dessa experiência, dessa maturidade que a gente tem, né? E dessa caminhada, descobrindo coisas para potencializar o trabalho. Então, hoje, a gente está falando especificamente de corpo. Mas o corpo não vai ter muita diferença de outras regiões do meu pescoço, do meu rosto, no sentido da pele. Porque a nossa pele ela é um órgão que está no nosso corpo todo, né? Então, ela envolve o meu corpo todo. Então, eu tenho que ter um conhecimento profundo dela, exatamente porque eu preciso que ela esteja íntegra para que a gente tenha uma otimização aí no sentido de resultados. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte, que a gente tem... Me dá só o passadorzinho aí, por favor. A gente tem uma estrutura, uma arquitetura da pele, e essa arquitetura tem que estar o tempo todo organizada. Se essa arquitetura fica despencada, esse despencamento me produz alterações, às vezes complicadas, de serem revertidas. Então, essa estrutura, essa arquitetura da pele, ela só vai ser íntegra, gente, se a base estiver íntegra. Porque a nossa pele tem uma arquitetura de dentro para fora. Então, quem que sustenta a camada córnea? A epiderme. Quem que sustenta a epiderme? A derme. Então, quem que sustenta a pele de verdade? A derme. Se eu não tiver a minha derme organizada, a minha epiderme fica mal estruturada e minha camada córnea mais ainda. E eu tenho certeza, porque hoje eu tenho essa visão, mas essa visão, quando eu comecei, eu não tinha. Eu não pensava que as coisas tinham que ser acontecidas ou melhoradas de dentro para fora. Eu também trabalhava sempre de fora para dentro. Você via ali uma melhorinha, a pele ficava um pouquinho melhor do lado de fora, você achava que aquilo ali já estava bom. E com o tempo você vai vendo que isso não tem consistência. Então, por que eu coloquei aqui que somos derme dependentes? Exatamente porque eu preciso da minha derme para a minha pele ter uma arquitetura organizada. Se ela não for organizada, todas as outras estruturas ficarão fora do prumo. Então, é na nossa derme que nós temos aqui dentro, que nós temos colágeno, elastina, é aqui dentro que nós temos capilares lateriais, venosos e linfáticos, é aqui dentro que aparece e acontece as nossas glândulas sebáceas. Então, tudo que eu tenho na minha pele, no sentido de circulação linfática, arterial, no sentido de estrutura arrojada da pele, está na nossa derme. Então, é a minha derme que tem tudo que faz a minha pele funcionar. A nossa camada córnea não tem capilares arteriais e venosos, a nossa epiderme também não tem circulação. Então, se eu não focar na minha derme, eu nunca vou conseguir um resultado satisfatório. Para poder focar na derme, a gente tem que lembrar que a nossa derme é todinha lotada de colágeno. Então, ela tem muito, muito colágeno. Ela tem muito mais colágeno que elastina. Então, eu tenho na minha derme tanto colágeno que os meus capilares arteriais e venosos, que os meus capilares linfáticos, que a minha glândula sebácea estão no meio dessa quantidade de colágeno. Então, essas estruturas estão apoiadas nele. E quando essas estruturas estão apoiadas no colágeno, eu dependo dele para a minha pele ser organizada. Então, essa dermidependência está em restabelecer a estrutura que mais ocupa espaço na minha pele. Então, quando a gente for falar hoje de aspecto celulítico, nós vamos falar de flacidez de pele. E aí eu tenho que trabalhar a minha pele no meu bumbum, na minha coxa.
Eu tenho que trabalhar a minha pele também no meu corpo. E eu só posso fazer a minha pele voltar ao normal se eu resgatar a estrutura que mais ocupa essa pele, que é o colágeno. Então, Johnny estava falando aqui agora da pessoa vegetariana. Um vegetariano, gente, que me desculpem os vegetarianos que estiverem aqui, mas eu também já fui vegetariana, por isso que eu falo que eu sempre posso falar isso, como eu já fui, então posso falar. O vegetariano come proteína? Não. Tratar um vegetariano é muito diferente de tratar um que não é. Então, quando eu vejo o vegetariano comendo a proteína vegetal do feijão, da soja, e dizendo que é proteína animal, eu vou ter que puxar a orelha, porque proteína vegetal, gente, não faz o colágeno ser organizado. Então, ser vegetariano é diferente. A pele é diferente. É uma pele que será complicada. Então, eu tenho que começar a entender um pouquinho disso para fazer as minhas avaliações. Não é mais avaliar perguntando se toma 3 litros de água por dia. Isso, para mim, é coisa do passado, coisa do tempo do dinossauro. Como eu acho que a estética tem muita coisa ainda do tempo do dinossauro. A gente tem que andar um pouquinho. E, para andar, a gente tem que conhecer um pouquinho mais. Então, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre glicação. Mas a gente tem que entender que o nosso colágeno glicado, ou o nosso colágeno vegetariano, é um colágeno pobre em estrutura. Então, vamos pensar, fechar os olhos e pensar. Todas as estruturas que estão ali dentro envolvidas, nós vamos falar daqui a pouquinho de fibrose de celulite, nós temos que entender que pele é essa, exatamente para reverter uma fibrose. E aí, essa pele, se eu pensar, ela é lotada de quê? A fibrose está aqui dentro, gente. Ela só aparece, o pontinho da celulite só aparece do lado de fora. Mas não é do lado de fora que a gente vai arrumar. Nós vamos ter que arrumar quem? A derme. Então, mais uma vez, tratamentos corporais serão derme dependentes e adipócito dependentes. Mas, como eu estou falando de pele agora, eu estou falando do colágeno. Então, para uma avaliação de pele, que eu não vou fazer ela aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer, mesmo que hoje a gente esteja falando de corpo, é saber se o colágeno corporal daquele bumbum, daquela coxa interna que eu vou tratar, está íntegro, porque eu chegarei com tecnologias avançadas, agressivas, e às vezes agressivas mais do que a gente imagina. Por isso, depois o Jonas vai comentar sobre isso, as queimaduras de criolipólise. Porque eu tenho certeza que muita gente recebe o cliente de criolipólise, mas não avalia a pele, para saber se essa pele está íntegra para receber tanta agressão daquela temperatura baixíssima. E aí as queimaduras acontecem e todo mundo põe a culpa no pobre coitado do aparelho. E eu tenho certeza absoluta que essa culpa está na falta da avaliação correta. Eu tenho certeza que ninguém pergunta para o cliente se ele é vegetariano. A pessoa vê que tem uma gordurinha, coloca na criolipólise. E aí um vegetariano vai ter uma pele saudável? Não, gente. O vegetariano, ele só come açúcar. Então, ele tem o quê? Um colágeno glicado. Então, a glicação, ela acontece pelo endurecimento. Esse excesso de açúcar que chega no nosso colágeno faz o nosso colágeno ser tão enrijecido que ele vai segurar muito menos moléculas de água, então ela será uma pele desidratada. Então, essa desidratação da pele é que a gente tem que resgatar. E aí, só retirando o açúcar, ou colocando ativos ou nutricosméticos que sejam antiglicantes. E aí, existe um antiglicante oral e existe um ativo antiglicante tópico, que realmente faz essa função. Então, eu vou até comentar uma coisa agora. Eu estava com uma moça que deitou no meu stand. Eu não quis, assim, no final eu acabo falando sem querer, porque sai sem querer. Ela chegou, ela é uma cliente que veio com aquela moça que veio, né, trouxe a cliente aqui na feira para fazer compras. E aí, a hora que eu olhei, falei, eu estou ali a minha mesa, se você quiser deitar para fazer alguma coisa no seu rosto. Mas eu não quis pegar muito pesado, porque, na verdade, ela estava cuidando de manchas, mas a flacidez era muito maior que as manchas. Ela tem 40 anos de idade. Falei, eu acho que a gente podia dar uma levantadinha, está um pouquinho flácido, enfim. Ela fez uma coisa, eu acabei de encontrar com ela aqui na porta antes de entrar. Então, na hora que ela chegou pertinho, que aí eu já tive um pouquinho mais de liberdade, eu falei, olha, você tem uma pele tão glicada do açúcar que a sua flacidez é maior do que a sua idade permitiria. E aí ela virou para mim e levou um susto. Ela é cliente. Ela falou assim, como que você sabe que eu como muito açúcar? Porque a gente consegue ver na hora da avaliação isso. E ainda virei e falei, e seu filhote também, porque o filho dela era tão glicado que ela falou assim, olha, doutora, ele está comendo tanto açúcar que eu não sei o que eu vou fazer com ele, eu não consigo resolver.
Então, gente, por isso que, às vezes, os resultados... Aí, a própria aluna falou assim, professor, eu ainda não consegui saber avaliar isso. Eu estou tentando e eu não consigo. Eu vejo que o resultado dela não está como eu quero ainda. Mas por quê? Porque nós precisamos resolver essa glicação. Porque, senão, os nossos resultados continuarão pobres. Eles vão melhorar um pouquinho ali, depois vão piorar. Ludmila, eu sempre digo em aula, pessoal, que uma avaliação de criolipólise... Porque tem uma máquina gravando a gente. É ela. Ah, bom. Até vou rir. A avaliação da criolipólise, por exemplo, no abdômen, começa pelo rosto do paciente. É verdade. Porque o rosto, a expressão da glicação, ela está muito muito mais evidenciada no rosto do que... Aí que nós vamos nos deter lá na barriga do paciente, naquelas alterações, né, da coloração, essa coloração caramelizada, né? A gente acaba vendo mais no rosto, só porque no rosto nós temos menos camada córnea. O colágeno é mais aparente nas regiões do rosto do que no bumbum. Nós temos muito mais camada no córnea no bumbum. Então, é mais fácil visualizar a pele glicada no rosto, no colo, do que visualizar no glúteo, né? Quando a gente já tem experiência, você já vê tudo. Mas o rosto mostra mais, porque a gente tem menos camada córnea. Então, o colágeno fica mais superficial. Então, você vê a coloração caramelizada dele, da glicação. E se a gente não mudar isso, os nossos resultados corporais serão deficientes. É difícil mandar parar de comer doce? Gente, é muito difícil. Então, graças a Deus, temos algumas ações que a gente pode fazer, que são os antiglicantes orais e tópicos. Mas que a gente precisa disso sim. Tá? E aí eu deixo com o Jones agora essa água do colágeno. Porque agora eu quero que você fale um pouquinho dos aparelhos. Uhum. Bem, nós estamos falando aqui água no colágeno. E vamos lembrar que a proteína ela é hidrofílica, ou seja, o colágeno é uma proteína que absorve água. Isso tem que sempre levar em consideração. Eu vou passar um slide posterior e já volto para esse aqui. Sempre que eu for usar uma dessas máquinas aqui, ó, radiofrequência, ultrassom, ultrassom vocês podem ter aí todas as derivações, ultracavitação, né, lipocavitação, idolipoclasia, o que quiser. Laser, uma luz pulsada, criolipólise. Sempre que for usar uma máquina dessas aqui, eu tenho que pensar na estrutura da pele do paciente. Essa pele tem que estar hidratada. Se não tiver água nesse colágeno, eu não faria nenhum desses tratamentos aqui. Só que essa não é a rotina da clínica. O paciente chega hoje, tem uma flacidez de pele, eu tenho radiofrequência. Hoje já vai fazer radiofrequência. Então nós temos que lembrar que para que esses equipamentos, todos esses aqui, possam produzir resultado, eu preciso de água, certo? Especialmente na pele do nosso paciente. Então essas moléculas de água aqui, que essas energias vão fazer a sua mobilidade, ou a sua rotação, ou a sua troca de locais, o seu atrito, e aí vem os aumentos da temperatura. Então nós temos que hidratar esse colágeno, né? Possivelmente, ou também dentro do tratamento, além da alimentação normal, nós temos que levar água para esse colágeno. Então nós temos aqui alguns componentes, né, que tem que estar nos ativos, nos cosméticos que nós vamos usar. As aguaporinas, né? Não sei se você quer falar. Eu quero fazer só um comentário. Só para a gente poder organizar as ideias assim. A gente está falando ali de tomar água, né? Mas eu quero fazer um questionamento para vocês. Quem vai deixar a nossa pele mais hidratada? Comer a proteína ou tomar 3 litros de água? Então, o que eu estou querendo falar, assim, antes do Jones falar dos ativos, é mais um sentido.
Quem vai deixar a minha pele mais hidratada? Colocar um ativo que melhora a estrutura do colágeno na derme ou tomar água? Colocar o ativo. Porque ali na minha clínica, minha cliente não vai comer, não vai almoçar ali, né? Ela vai ter que fazer isso em casa. Nós vamos orientar. Só que ela vem para o tratamento. Eu quero otimizar o nosso tratamento. Para otimizar, eu vou ter que fazer, vou ter que ter essa condição. É como se eu achasse que essa condição é primordial. Então, a primeira coisa que a gente entender, gente, porque assim, quando nós começamos a trabalhar com estética, nós temos uma mania de comprar 10 vidros de produto para passar no rosto ou no corpo, não é isso? Uma sequência de 10? Eu falo porque eu já fiz isso anos da minha vida. E aquilo não ia dando resultado, você vai encostando. O que nós temos que começar a entender na vida da estética são dos permeadores que levam o ativo até onde eu quero. Porque se ninguém leva ninguém a lugar nenhum, não tem sentido comprar creminho cheiroso, como o Jones disse. Nós estamos falando aqui de resultado, nós estamos falando aqui de conhecimento de permeadores. Ou eu levo, ou eu levo. Não pode ter meio do caminho. Então, o meu permeador tem que chegar com esse ativo até lá dentro. Então, eu quero fazer um comentário aqui, depois vou deixar para o Jones. Nós temos ali embaixo o Alistin. Muita gente já ouviu falar, muita gente ainda não. Matéria-prima cara, desenvolvimento altamente tecnológico, biotecnológico, porque é biocompatível. Então, nós temos ali um ativo que ele chega na derme, ele vem dentro de um permeador feito de silício orgânico. O silício orgânico é biocompatível, compatível com a nossa pele. Então, o Alistin ele chega agora, porque ele vem dentro de um silanol feito de silício orgânico, entrega matéria-prima para desglicar o meu colágeno agora, não é amanhã e nem mais tarde. Então, nós estamos falando, gente, de coisa que realmente vai deixar a pele preparada para as tecnologias que a gente vai falar. Senão, não adianta nada. Não adianta passar um produto se eu não conheço da permeação dele. Então, quando a gente peguei aquela pessoa agora, que passou ali na frente, que eu falei com vocês, que estava deitada lá no meu estande. Essa pessoa agora, se ela não foi preparada para receber uma radiofrequência e ter uma pele glicada, eu tenho que fazer uma listinha ali agora, porque eu tenho que desfazer esse endurecimento que deixa a pele seca, sem água lá dentro. Se eu não fizer isso agora, talvez o meu resultado com ela precisa de radiofrequência. É o aparelho indicado para ela, um dos. Mas eu preciso também que a pele dê conta de receber. Senão pode ser que o meu resultado não faça diferença. Talvez não faça tanta. Tá? A aquaporina, né, são esses canais aqui. A hidratação ela vem da derme para a epiderme. Então, são as aquaporinas que fazem que são esses canais de hidratação. Então, é muito importante ter um cosmético que tenha nele as aquaporinas ativas. O Matrixil 106, esse ativo ele é imprescindível no tratamento, especialmente para uma pele flácida. Por exemplo, a gente não ouve falar todos os dias e o que chama mais a atenção da gente não é a máquina mais potente. Não é potência que chama a atenção das máquinas? O que é essa potência? Né? Então, essa potência nada mais é do que a conversão da energia que a máquina gera em efeito térmico. Então, se eu colocar temperaturas excessivas na derme, o que vai acontecer com a derme? Eu não preciso temperaturas excessivas para estimular um novo fibroblasto. Bem ao contrário. Temperaturas de 40 graus, 41 graus, dentro do colágeno, já são suficientes para estimular o fibroblasto a desenvolver um novo colágeno. Eu não preciso de temperatura de 50 graus para produzir um novo colágeno. Isso é um erro. Se nós usarmos temperaturas acima de 44, 45 graus, essa temperatura, essa energia, ela começa a matar essa proteína aqui, chamada proteína de choque térmico, que é uma proteína de proteção do colágeno, certo? Essa proteína aqui, HSP47, é a abreviatura dela do inglês, proteína de choque térmico, número 47, ou referência 47. A função básica principal dessa proteína é proteger o colágeno.
Se nós usarmos temperaturas excessivas, acima de 45 graus no colágeno, nós desnaturalizamos essa proteína de choque térmico. Resultado, o colágeno que eu estou estimulando com a minha radiofrequência está matando quem cuidaria dele. Nós estamos matando a proteção dele. Por isso que nós temos aí muitas máquinas muito potentes, né? Que inclusive o paciente fica fugindo na hora da aplicação e a gente atrás dele no rosto, não é verdade? E tem gente que acha isso maravilhoso, está destruindo a chaperona do paciente, que é o apelido dessa proteína de choque térmico, e esse paciente em 3 ou 6 meses estará muito mais envelhecido do que hoje. Por quê? Porque a nossa tecnologia de alta potência matou quem protegeu o colágeno que eu estava estimulando. É que nem a gente gerar um nenê e matar a mãe na hora da amamentação. Quantos dias dura esse nenê? Quantas horas ele dura? Nós temos que sempre imaginar isso. Então tem que ter muito cuidado quando a gente promete uma potência excessiva. Eu sei que a potência chama muito o nome, chama demais, mas nós temos que controlar essa potência, certo? E a Ludmila já falou aqui o alistin, que é um ativo sensacional, que é um desglicante, né? Só que tudo isso aqui tem que ser colocado na parte externa, tem que atravessar toda essa barreira que nós temos para chegar até a nossa derme. Como é que esse produto chega até a derme? Tem que ter um carreador para ele, tem que ter alguém que leve ele, temos que ter uma vetorização. Por isso que é importante hoje a nanotecnologia. Por isso que nós não falamos mais hoje em usar eletroporação. Ninguém mais compra eletroporador. Pouca gente conheceu a eletroporação dentro da estética. Por isso que nós não fazemos mais hoje os rolinhos, aquele de microgalvânica, de gotejar no paciente umas gotinhas e ficar com aquele rolo para cima e para baixo. A famosa a ionização, né? Não se faz mais isso hoje. Por quê? Porque isso era a forma que se tinha para forçar um cosmético a entrar, porque ele não tinha a nanotecnologia. Hoje não. Hoje eu passo um cosmético na pele do paciente, em 1, 2, 3 minutos, 100% dele é absorvido, sem o uso de máquinas. Então a gente economizou na compra de alguns aparelhos e ganhamos na tecnologia química, que são esses vetores, né? Então, nós temos que lembrar sempre que isso aqui são energias, né? Apesar de ser uma energia luminosa, eletromagnética, isso aqui no final das contas, isso é transformado em energia térmica. O efeito que eu tenho de uma fotodepilação lá com uma luz pulsada ou com um laser, não é o efeito da luz. A luz foi o direcionador. Quem gerou o efeito lá da necrose da papila dérmica foi quem? Foi o calor, 60 graus, 62 graus. Quando se usa uma luz pulsada para um fotorrejuvenescimento, a gente usa essa luz pulsada todas as vezes, todas as semanas? Não. A gente usa ela uma vez na vida do paciente, no máximo 2 vezes, mas sempre com um intervalo de 30, 40 dias. Por quê? Porque ela libera um flash de luz que se acumula no paciente numa fração de segundo, e isso produz uma temperatura de 62 graus. Então, se eu estou falando que essa temperatura de 60 a 62 graus, ou que essa temperatura de 45 graus aqui, eu preciso de água, essa pele tem que estar hidratada. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, na clínica, ter um componente químico para hidratação dessa pele, além da dieta da paciente na sua residência, que nós falamos que esse é um tratamento diário. Tá? Aí eu vou tomar a liberdade, porque eu estou até feliz, porque a gente conseguiu, depois, acho que uns 3 anos, eu acho, né, Ludmila, estudando e vendo como é que a gente poderia, na clínica, para não chegar aquele paciente hoje com uma pele desidratada e eu ter que mandar esse paciente embora sem fazer o procedimento. Então nós estudamos e conseguimos, graças a essa grande tecnologia que nós temos hoje, da indústria cosmética, né? Conseguimos colocar ativos
todos eles nanovetorizados, que vão ser usados na pele do paciente 2, 3 minutos antes de fazer qualquer um desses procedimentos que a gente falou até agora, inclusive do uma criolipólise. Para quê? Para tentar diminuir os riscos da tecnologia e para melhorar os resultados de resposta do colágeno. Nós estamos hidratando instantaneamente através de um cosmético que vai ser 100% absorvido e vai levar aqueles 3 componentes que nós falamos ali, vai levar a água porina, vai levar o alistin, que é um antiglicante, um desglicante, e vai levar o matrixil Sinte-6. Na hora que eu digo assim, em fração de 2 a 3 minutos a gente consegue fazer essa hidratação. Então veja como nós estamos conseguindo avançar no mundo hoje da estética, né? E eu vou dizer para vocês, nós somos pioneiros no mundo da estética, porque até hoje nós não vimos nada. Olha, nós estamos 3 anos buscando estudos para ver como é que se poderia chegar a um procedimento desse. E graças à indústria lá que a gente tem, conseguiu desenvolver esse produto, e a gente está lançando ele hoje, nesse exato momento, aqui dentro do Congresso da Estética do Nordeste. E é bom comentar que muita gente acha que para poder colocar colágeno, eu não sei se vocês já receberam essa orientação, antes de fazer radiofrequência, toma um copo de água, né? Mas tem muita gente que fala isso. Toma um copo de água, toma água antes de fazer radiofrequência. Hidrata a pele, vai lá dentro e toma um copo de água. E isso a gente sabe que não acontece, né, gente? Então, nós vamos ter que rever um pouquinho alguns conceitos aí. Né? Então, falando de glicação, né, nós vamos falar aqui dos produtos de glicação avançada, né, que lá do inglês é chamada AGES. Então, tem vários produtos que glicam a pele. Talvez o grande vilão aí chama-se açúcar. Né? Então, sempre repito que esse açúcar não é só o açúcar que está lá no açucareiro, no saquinho ali do nosso cafezinho. Não. Esse açúcar está no suco que a gente toma, né? No suco de laranja, nessas embalagens que vêm prontas. Esse açúcar está no leite que está lá naquela caixinha, que é só olhar embaixo da caixinha lá, que número ele está de reprocessamento. Né? O máximo que se aceita aqui no Brasil é 5 vezes, ou seja, ele tem 5 vencimentos, esse leite. Quando ele venceu hoje, depois de alguns meses na prateleira, ele volta lá para a indústria refaz esse leite de novo numa temperatura acima de 200 graus, não é isso? Por isso que lá tem uma formulação lá, NGT, não sei o que é um nome lá que se dá. Isso é ferver o leite a mais de 200 graus, então ele faz isso 5 vezes. É só olhar na embalagem, na caixinha. Esse leite tem cálcio? Não. Esse leite tem o quê? Conservante, hormônio, antibiótico, porque a teta da vaca está infectada, porque ela tem que tomar antibiótico 24 horas por dia. Esse é o leite que nós tomamos. E esse leite, essa lactose, quando ela é absorvida no fígado, é transformada em quê? Em açúcar. Então, quem toma leite demais tem olheiras. Não adianta querer usar, apesar de a gente ter um produto muito bom para a olheira, se a pessoa não controlar o açúcar dela. Né? Então tem que desglicar com o produto, mas ela também tem que parar de colocar. Então tem muitos pacientes, você come muito açúcar? Não, eu sou super saudável, eu tomo 3 litros de suco de laranja por dia. Puxa, super saudável mesmo. Né? Quer dizer, quer maior glicação do que ela? Então esse AGE, né, ele se agarra, aqui está ele, ó, ele se agarra no colágeno e ele tira a água do colágeno. Por isso que tem pacientes, quando a gente vai fazer radiofrequência, a mancha marrom fica mais acentuada, porque ele muda a cor do colágeno, ele deixa a fibra mais caramelizada. Por isso que uma pele glicada, ela tem 3, 4 tons de caramelo. E quando eu aumento a temperatura nessa pele, ela fica muito mais evidente. É lógico que eu não posso, essa pele está pedindo socorro, pelo amor de Deus, não coloque calor aqui dentro. E eu vou lá e jogo uma radiofrequência. E como a minha máquina é muito potente, que beleza isso, a paciente sai de lá com uma cor terrível, né? E muitas vezes o colágeno ele não consegue fazer a retração. Aqui nós temos alguns exemplinhos que eu peguei, tá? Aqui a luz está apagando, está borrando um pouquinho, mas está vendo que tem umas queimaduras aqui, ó? Na verdade não é bem uma queimadura, né? É mais uma
hipercromia. Mas agora aqui é queimadura, isso aqui é de luz pulsada. Mas por que será que queimou? Olha que interessante essa parte de cima, te cortando. Só Essa porque, aqui, né? para mostrar, gente, o tom da pele glicada. Olha que tom caramelo. Olha como é que esse busto ali, esse colo em cima, na foto de cima, é um colo extremamente da pele do açúcar. Então, nunca poderia ter sido feito ali esse tipo de aplicação que foi feito. O que acontece com luz pulsada e laser, né? Quem trabalha aqui sabe disso. O que se faz para organizar a máquina? Qual o fototipo do paciente? Não é isso? Aí eu escolho lá na máquina o filtro para aquele fototipo. O que é fototipo? O fototipo não perguntou quais são as condições dessa pele. Está dizendo assim, quanto de melanina ela tem. Só isso. Isso não é suficiente. Isso é para escolher o filtro. O problema é saber, essa pele pode receber essa energia toda? É essa a pergunta que tem que ser feita. A máquina não faz essa pergunta para a gente. E a gente não aprende isso também quando vai mexer com essas máquinas. Não é verdade? Eu falo, a Ludmila está falando ali um pouquinho de colágeno, eu estava me lembrando, quem mexe com tricologia aqui, por exemplo, o que a gente vê em tricologia? Em aparelhos. LED, não é isso? Chega a ter boné para LED. O pessoal compra um boné cheio de LEDzinho e põe na careca lá. Eu quero saber se vai ser um fio de cabelo. Né? Ninguém se preocupou aonde que está o folículo piloso. Na derme. Se eu tiver com a pele glicada, eu tenho queda de cabelo, não adianta fazer LED no cabelo, nós temos que tratar o couro cabeludo, que é pele, a derme. Tem que desligar essa derme. Então, usa o mesmo cosmético que usou aqui na face, põe na careca. Aí nós começamos a trabalhar. Então, eu vejo o pessoal investindo fortunas num LED, muitas vezes, e não resolve o problema. Por quê? Esqueceu que quem agarra o cabelo é a pele. Se a pele estiver estragada, estiver ruim, vai continuar caindo cada vez mais cabelo. Tá certo? Veja como é interessante a gente entender as interações. Aí o resultado vem. Radiofrequência. Nós temos várias indicações, 4, para mim são muita coisa, porque isso é quase que o total das pacientes que chegam numa clínica para a gente, né? Fibrose, flacidez, lipólise, lipedema. E é interessante que uma radiofrequência é usada facial e corporal. Então, nós temos um leque de pacientes que nós vamos atender com radiofrequência. Correto? Só que nós temos que fazer o seguinte, claro, o manual ele tem que ter no aparelho. O manual vem com dicas, ideias, mas isso não é suficiente. Tem gente que estuda por manual, gente. Indicação da radiofrequência, flacidez. Lá está escrito glicação de pele? Não, não está escrito. Quer dizer, a parte essencial não está escrita. Então, assim, ó, se quiser resultado, não siga o protocolo, né? Não siga o protocolo. Siga uma anamnese. A partir dali eu pego a radiofrequência e vou organizando os... Isso eu estou falando da radiofrequência, eu poderia estar falando aqui de qualquer tipo de equipamento, correto? Então, temos um leque muito grande da radiofrequência, mas eu lembraria sempre que radiofrequência funciona onde tem água, tá? Falando especialmente a nível de pele. Alguém aqui na sala tem celulite? Eu vou perguntar de novo, que é assim, os pacientes chegam na clínica com celulite chorando, né? E aqui o pessoal ri. É diferente aqui no Ceará, a celulite, ela é uma coisa bonita, gostosa, atrativa. Hã? Alguém na sala tem celulite? Eu vou fazer uma segunda pergunta. Não, eu sei que o pessoal aqui, todo mundo vai levantar a mão. Eu vou fazer uma outra segunda pergunta. Deus o livre responderem que eu estou pensando que vão responder. Quem foi que disse para vocês que vocês têm celulite? Quem é que falou espelho? Me dá um revólver, alguma coisa que eu vou dar um tiro no pé de quem falou espelho. Gente, o espelho não faz diagnóstico.
O espelho reflete uma imagem. A imagem que mostrou a bunda de vocês lá é a que mostrou a bunda da paciente. Deixa ela chegar na clínica falando que tem celulite sem problema nenhum. Nós temos que ir além do espelho. O espelho mostra por fora. Nós, profissionais que vamos tratar essa celulite, eu tenho que olhar por dentro. Eu tenho que eu tenho que visualizar, eu tenho que sentir por dentro o porquê que aquele buraquinho está aparecendo naquela região, no glúteo ou na coxa da paciente. No momento que eu consigo fazer essa decifrar o porquê que esse buraquinho, porque tem 4 a 5 causas diferentes que mostram aquele buraquinho. Isso que eu queria falar para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, a gordura. Quando a gordura estiver em excesso no tecido, na região, né, subcutânea, logicamente, na região glútea, ela pode empurrar a pele para fora e aparecer um buraquinho. Quando a pessoa chega com um grande lipedema, ela também, essa pele é empurrada para fora e aparece o buraquinho. Celulite está errado o nome, todo mundo sabe disso, né? Por isso que muitas pessoas falam, o que é essa celulite? Ah, isso é uma inflamação, professor. Então vai lá e toma Cataflã. Não é um anti-inflamatório? Toma um caminhão de Cataflã e volta aqui no final do ano. Eu quero ver se os buraquinhos taparam. Tapou o buraquinho? Então não é inflamação. Tirem isso da cabeça. Tirem essa coisa da cabeça. Por isso que o nome não é celulite. Certo? Mas eu vou convencer o mundo que isso não é celulite? Claro que não. Deixa o povo falar celulite. Eu tenho que entender a forma profissional. Certo? Além disso, nós temos a flacidez, que tem a flacidez cutânea da pele e ainda tem a flacidez muscular. A flacidez muscular é responsável em 90% das famosas bananinhas que ficam embaixo do glúteo. A hora que fortalece o glúteo, a bananinha desaparece. Correto? A flacidez muscular também é uma das grandes responsáveis pelo culote. A hora que fortalece o glúteo, o culote diminui. Então, por isso que nós temos os grandes queimaduras de terceiro grau em criolipólise em culote. Por quê? Porque esta região não está preparada para fazer criolipólise. Uma gordura se avalia com a mão. Esta é a forma que eu diferencio gordura de lipedema. Para o paciente, tudo é gordura. Tudo que estiver saindo para fora do corpo é gordura. Eu tenho que usar a mão para fazer a diferença. É gordura ou é lipedema? Porque se for gordura, o tratamento é um. Se for lipedema, o tratamento é outro. Por isso que eu tenho que conhecer as camadas adiposas. Por isso que eu tenho que saber que quando a camada adiposa, o tecido subcutâneo, ele só tem uma camada adiposa, eu não posso tirar a adiposa dali de dentro. Por isso que eu tenho que saber, eu tenho que ler o manual do aparelho e entender o que significa a palavra necrose. Eu tenho que saber o que significa a palavra lipólise. Eu tenho que saber o que significa a palavra apoptose. Porque cada máquina age sobre o tecido adiposo de uma forma diferente. O resultado é diferente. Das regiões do corpo que nós só temos bolsas adiposas, que é o número maior de adipócitos numa determinada região, se ela for simples, só for uma camada, eu não posso matar adipócitos ali de dentro. E a gente mata adipócitos através da necrose e através da apoptose. O que eu devo fazer nessa região é lipólise, é tirar a gordura, mas deixar o adipócito vivo. Por isso que eu não posso fazer cavitação, ultracavitação, eu não posso fazer criolipólise, eu não posso fazer hidrolipoplasia no glúteo de um paciente, jamais. Porque eu vou deixar cheio de buracos esse glúteo e eu vou piorar esta situação. O que eu posso fazer é lipólise.
Então tem que entender até por que a criolipólise foi inventada. A criolipólise foi inventada para ser usada nessas regiões que têm camadas duplas de adipócitos, que é infraumbilical e flanco. A criolipólise não foi inventada por acaso. Foi a máquina mais estudada no século e mais fundamentada. A criolipólise ela é segura e eficiente para o paciente certo. Ela não é para produzir queimadura, ela não é para produzir mancha, ela não é para produzir nada de ruim num paciente, nem matar ele com os seus níveis glicéricos altíssimos. Não. Ela é a máquina para o paciente certo. Se eu estou falando que ela faz a lipo sem corte, é porque ela faz uma cirurgia. O que é uma lipoaspiração? É tirar adipócito de um local. Só que através de uma cirurgia. Se eu vou substituir essa cirurgia por uma máquina, quando ela fala lipo sem corte, é porque ela também vai tirar adipócito do local. Só que não através da cirurgia, através de um processo físico que é resfriamento. Então, esse é o paciente certo que eu tenho que usar. Por isso que nós temos que conhecer muito sobre tecido adiposo. E por que a criolipólise existe? Qual é o alvo da criolipólise? É esta camada adiposa aqui, ó. Não é esta, é esta aqui. Esse é o adipócito que o cirurgião retira para fazer o lipopreenchimento no rosto e no glúteo. Por quê? Porque esse adipócito aqui, ele não faz lipólise. A pessoa pode fazer dieta de passar fome 1 ano, para aquela bolsinha desaparecer aqui. A hora que a criatura senta, a bolsinha, puf, para fora. Por quê? Porque esse adipócito aqui, ele não faz lipólise. É esse adipócito que o cirurgião tira da barriga e joga no rosto do paciente, ou joga no glúteo. Então, quando se estudou criolipólise, tinha que se procurar a fazer uma máquina que conseguisse trazer ela para o gelo, para o resfriador, essa camada adiposa, e não essa. Porque é essa que tem que matar. É essa que tem que produzir apoptose. É essa que tem que desaparecer do corpo do paciente. Então tem que entender as tecnologias para não falar bobagem. Para não vir aqui e ensinar a fazer 2, 3, 4 procedimentos em cima de uma criolipólise sem saber o que está falando. E tem que entender que o processo de apoptose é um processo demorado, é um dominó, é um jogo químico que vai levar 60, 90, 120 dias para terminar. A pressa do paciente leva a gente ao engano. E a minha propaganda errada do meu trabalho também leva ao engano. As máquinas não são para emagrecer. Eu não posso fazer uma propaganda de um paciente gordinho que entrou numa máquina e saiu do outro lado magrinho. É propaganda enganosa, é mentirosa, é ridículo. A máquina é para gordura localizada, a máquina não é para gordura regionalizada. Tem que entender isso, para a gente ter segurança, para a gente ter resultado. Tá certo? E aqui vocês estão observando que tem um buraquinho. Esta é a gordura, ou esta é a região do glúteo, onde tem a celulite. Por que o nome celulite não está certo? Porque não é processo inflamatório. Celulite, ela demanda um outro termo, é fibrose. Por isso que eu tenho que entender as palavras, fibroedema geloide, o FEG. Por isso que eu tenho que entender o PEF, que não se usa muito no Brasil, mas se usa muito na Europa, a palavra PEF, paniculopatia, dermatofibroesclerose. Veja que nas duas palavras tem a letra F de fibrose. Por isso que não tem avaliação da celulite em graus. Isso é o maior absurdo que eu vi até hoje. E que eu continuo vendo pessoas que mudam o nome na capa do livro, que muda a cor da capa do livro, e o miolo continua o mesmo, os mesmos erros grotescos, celulite 1, celulite 2, celulite 3. Celulite 1 e celulite 2 na literatura chama-se fase edematosa.
Não está falando em fase fibrose, então não é celulite, não tem a letra F, não tem a letra F do PEF nem do FEG. É lipedema, gente, não é nem fase, isso chama-se lipedema. 80% das avaliações do aspecto celulítico são lipedema, não é nem fibrose. A fibrose, ela acontece aqui, ó. Por isso que o celulite deve ser chamado de fibrose cutis reticular. Por que cutis reticular? Porque o nome dessa estrutura que a gente chama pelo apelido na estética, a gente chama isso aqui de trabécula, chama de septo, tem gente lá, não sei onde, que chama de trave, não é isso? Não é nada disso. O nome disso aí é retícula cutis. A hora que ela estiver fibrosada, com a minha mão eu detecto essa fibrose. Aí eu tenho a famosa celulite, que é a fibrose. Então veja, esse buraquinho foi ocasionado por quê? Quem é que tem embaixo do buraquinho? Essa retícula. Por que que aqui tem buraquinho? Porque aqui a pele subiu. Quem é que empurrou a pele para fora? Ou a hipertrofia adipositária, que tem gente que chama de celulite compacta, pelo amor de Deus, não existe isso, né? Não existe gordura compacta nem celulite compacta, existe hipertrofia adipositária, pelo amor de Deus. Vamos começar a aumentar o nosso grau de conhecimento para poder mexer na bunda de um paciente. Nós vamos tocar num paciente, eu sou responsável por um tratamento. E não me interessa a minha formação. Eu posso ser médico, eu posso ser biomédico, eu posso ser esteticista, fisioterapeuta. O meu conhecimento é lá em cima. Não é porque eu sou esteticista, eu tenho que fazer só isso aqui. É que nem a porcaria do microagulhamento. Esteticista só pode usar agulhas de não sei quantos milímetros. 1, 0, 0, não sei quanto. E o médico? Esse pode ser de 3. Então quer dizer que o microagulhamento da esteticista não funciona, não presta. Está roubando dinheiro do paciente? Ou faz microagulhamento, todo mundo dá mesmo padrão, ou não faça nada. Não tem meio, ou é bom ou é ruim, ou faz efeito ou não faz efeito. É assim que a gente trabalha com o paciente na estética, independente da minha formação. Então, só para terminar, esse morrinho que tem aqui é a pele elástica, que ela pode ir para fora pela hipertrofia adipositária, tá certo? Ou pode ir pelo lipedema. Se essa retícula estiver fibrosada, eu tenho a famosa celulite. Se eu tenho celulite, eu tenho que usar aparelhos que sejam fibrinolíticos, que destroem a fibrose. Ultrassom, onda de choque e radiofrequência. Né? E vão parar com essa história de onda de choque para tudo que é coisa. A onda de choque foi boa para a fibrose. Né? Se eu tiver hipertrofia adiposa, eu tenho que reduzir o tamanho da adiposa. Não posso tirar a adiposa ali, senão vou deixar fundo o glúteo do paciente. Vai ter que fazer lipoenxertia. E se for lipedema, tem que drenar. E se tiver flacidez de pele, trabalha a flacidez de pele. Pronto. Tratou a celulite da paciente, ou tratou o aspecto celulítico da nossa querida paciente. Certo? Então, acho que é contigo. Senão eu vou me empolgar e vai até as 4h30 da tarde. Não empolgou até agora, né? É que a gente é chato demais, me desculpe. A gente tem que ser chato, gente. Não pode. Sabe o que o pessoal me chama? Né, Ludmila? O que o pessoal me... De polêmico. Pessoal, sério? Poxa, professor, o senhor é muito polêmico. Sim, gente, eu estou fundamentado na fisiologia, na anatomia, na histoquímica. Polêmico é o diabo que inventa coisas, é verdade, coisas que vão contra a fisiologia, vão contra a anatomia. Isso é ser polêmico, não é verdade? Às vezes a gente se irrita, mas depois te dá risada. E, além de tudo, a gente ainda tem esse tempo de estrada que é muito grande, que mostra para a gente cada dia mais que o que a gente está falando é o que tem que ser. Né? Porque isso aqui que nós estamos falando de não avaliar celulite em grau, gente, nós já falamos, eu acho, essa palestra já demos, acho, 1000 vezes, né? Mas eu continuo vendo que muita gente ainda sai daqui falando em grau, aí dá uma tristeza, aí a gente fica bravo mesmo. Então fica parecendo que a gente é polêmico, mas não é isso, é porque a gente quer que vocês entendam que se a gente continuar
Não, é que eu tô... Não, eu sei, só um pouquinho. Nós falamos que era interativo. Era interativo, Gente, você está interagindo sozinho. não, é o seguinte, sabe o que acontece? Eu queria assim, eu estou no 4º meeting da HTM, eu sou convidado em todos eles. Veja que eu estou falando uma coisa que você... E a gente fica muito feliz com isso. Eu fico muito feliz, porque a gente tem a oportunidade de falar algumas coisas que às vezes a gente não teve a oportunidade de falar. Vocês vão encontrar até no aparelho da HTM o botãozinho celulite 1, 2 e 3. Se você souber o que está avaliando, dá para apertar o botão. Agora, se não... É isso que eu queria deixar bem claro, para não dizer, o professor está falando mal da HTM. Não, de forma nenhuma. Bem pelo contrário, estou elogiando a HTM. Só que eu queria para vocês... Colocar lá no aparelho o botãozinho 1, 2 e 3, celulite 1, celulite 2, isso é uma cortesia. Mas o fabricante está entendendo que quem vai apertar o botão sabe que está avaliando. Sim. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá certo? Senão o pessoal me expulsa daqui. Até perdi o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar, mas então deixa eu voltar aqui. É muita informação, né? Não, eu estava falando o seguinte, que se a gente continuar... eu estava lembrando de uma palestra até que eu dei semana passada em Fortaleza, que eu estava aqui sábado passado, e falando assim, gente, não dá para continuar na estética, trabalhando com aquilo que a gente sempre fala, não tem, não acaba, celulite não acaba, mancha não acaba, estria não acaba. Então, assim, eu fico pensando, a gente veio aqui estudar tanto para continuar falando a mesma coisa que todo mundo fala, então nós temos que achar o caminho que acaba, que a mancha acaba, que a estria acaba e que a celulite também, porque senão como é que faz? Nós vamos ficar o tempo todo falando isso para o cliente? Esse cliente vai largar a gente, vai procurar outra pessoa, vai largar a gente, vai procurar outra pessoa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com essa coisa que a estética adotou na nossa vida, de que nada melhora, de que nada acaba. Esse mundo não me pertence, graças a Deus, mas pertenceu quando eu não sabia tudo que a gente sabe hoje. Então, se você começa a fazer avaliação em grau, se continua fazendo em graus, nós vamos continuar falando com o nosso cliente que não. E quando faz em graus, é o que eu quero colocar aqui agora rapidamente, que o Jones falou muito, então eu tenho que colocar rapidamente. A gente tem que parar de abrir a boca. A gente tem que parar de fazer avaliação, gente, pedindo para o bumbum contrair. Pelo amor de Deus, se a gente for pedir para todo mundo continuar forçando, contraindo, aí você olha, tem 100 buraquinhos primeiro grau, 200 buraquinhos segundo grau. Poxa, ninguém perguntou nada, ninguém colocou a mão, ninguém avaliou esse tecido, ninguém viu se era uma flacidez de pele. Então, isso que eu quero passar rapidamente aqui agora. Considerando, eu até peguei o mesmo bumbum. O Johnny já pediu para a gente trocar esse bumbum aqui, que ele já está mais batido do que tudo, mas eu gosto de falar dele porque ele tem uma identidade própria ali, que a gente vai entender aqui no final. Eu posso, se eu olhar para esse bumbum aqui hoje e avaliar da forma que eu chamo da forma do tempo do dinossauro, que é em graus, para mim isso já é dinossáurico. Então, se eu fizer isso, eu vou pedir para essa pessoa, eu não perguntei nada para ela. Vamos supor, o cliente está lá andando na praia, a gente olhou para o bumbum dela, a gente já pensou, celulite 2º grau, não é isso? Celulite 3º grau. Ninguém perguntou nada para essa pessoa. Então, se a pessoa passou na praia, ela é bonita de rosto, mas ela tem celulite, né? E a gente já pensa, celulite 2º, 3º grau. Mas ninguém foi lá ver o que era. Então, a gente tem que entender que nós temos 4 coisas que têm que ser avaliadas, que são completamente diferentes, mas que têm a mesma cara, visualmente falando. A primeira é a flacidez de pele. Nossa pele, gente, se vocês pegarem a pele aí agora do olho de vocês aqui, ó, a nossa pele é um tecido diferente da hipoderme. Nossa pele é feita de colágeno, igual a gente falou. Então, se eu tenho uma pele flácida no meu corpo, essa pele despenca e ondula. Então, eu tenho um aspecto celulítico, mas, na verdade, eu tenho uma flacidez de pele. E tratar a flacidez de pele é diferente de tratar de flacidez de músculo, por exemplo. Eu posso ter um segundo caso, que é a flacidez muscular. Um bumbum fraco, com tônus fraco, um tônus que tá fraco, a gente pode ter um bumbum caído. Esse bumbum caído, ele fica apoiado na coxa posterior. Então, qual o aspecto dele? Ondulado. Só que músculo você trata de uma forma e pele você trata de uma outra forma. Então, aí nós estamos falando de 2 coisas diferentes, mas que se parecem e que passam para a gente o aspecto celulítico.
Então, eu posso ter um bumbum caído pela flacidez da minha falta de atividade física, e aquele aspecto celulítico tem a ver unicamente com o músculo. E aí a gente vai tratar o músculo com o quê? Eletroestimulação. Que eu tenho certeza hoje que, se eu perguntar para a Márcia ali, deve ser o aparelho para as meninas ali que menos se vende, né? É o que menos vende, não é, Thaís? Pois então, mas por que menos vende de eletroestimulação? Porque ninguém sabe avaliar, né, gente? Porque uma clínica de estética só tem preguiçoso. Então, qual que era o primeiro aparelho que a gente tinha que comprar na vida? Eletroestimulação. E eu quero a comissão, a partir de hoje, de todos que vender aqui no congresso. Estou falando sério, ninguém procura, gente. Ninguém liga para mim, para o Jones, e pergunta assim, professor, qual o melhor aparelho de eletroestimulação, né, Jones? Ninguém pergunta. Porque as pessoas não lembram do músculo. E eu tenho certeza que isso tem que ser, eu falo que é o primeiro aparelho que tem que adquirir. A terceira coisa seria o lipedema. Eu coloquei o mesmo bumbum aqui, porque o que o lipedema é? É um aumento da região ali dos adipócitos, empurrando, né? Esse adipócito está aumentado, ele empurra a pele para cima. Quando ele empurra a pele para cima, o que ele faz? Ele produz uma ondulação. O lipedema, ele é chamado vulgarmente na estética como gordura flácida. Tá? Eu te chamo assim, Chantes, né? Se ligou. Então, o que acontece? Às vezes, a gente pode ter um lipoedema. Esse lipedema empurra a pele para cima, ela fica mais ondulada, e ela faz o quê? Visualmente, aspecto celulítico. Então, tratar o lipedema é diferente de tratar a flacidez de músculo, que é diferente de tratar a flacidez de pele, não é isso? São três coisas completamente diferentes. Se a gente for falar de aparelho, nós estamos falando de três aparelhos completamente diferentes. Pele seria radiofrequência, músculo, eletroestimulação, e o lipedema, a terapia combinada, ultrassom. São três coisas diferentes, até para atuar. Eu lembro que uma vez um casal me procurou porque a esposa não estava conseguindo ter resultado na clínica. E aí ele insistindo para ela ir lá fazer uma consultoria comigo, eu fui descobrir que ela tinha 3 ultrassons. Ela comprou 3 aparelhos com nomes diferentes, ela comprou pelo nome, os 3 que ela tinha eram iguais. Então, isso que eu falo, gente, tem que estudar, tem que ficar mais antenado, né? Aí o defeito era o quê? O defeito era de quem? Da esposa. O duro é falar isso com o marido dela, né? E aqui eu coloquei alguns resultados de lipedema. Não sei se está dando para ver a diferença. Só. Aqui, na verdade, eu coloquei só com produto. Como a gente já está atrasado um pouquinho, eu vou passar. Aqui só produto. Por que ele deu resultado? Porque ele foi direcionado para o lipedema. Eu trabalhei direcionado. Tá? Não sei se dá para ver a diferença, sem nenhum tipo de associação. Aí eu não fiz drenagem, não usei nenhum aparelho, não porque eu não queira, porque eu queria mostrar para vocês que um produto que tem permeação consegue fazer bons resultados, produzir bons resultados. E aí a gente chega na fibrose. Essa fibrose, gente, ela acontece na pele. A fibrose é um endurecimento das estruturas do colágeno na pele por excesso de um edema. Esse edema vai ficando parado ali a nível de capilares arteriais e venosos, e essas proteínas que não são recolhidas pelo sistema linfático, elas se aderem ao colágeno. Ele endurece e produz o repuxamento. Esse repuxamento da fibrose, que a gente tem batido na tecla, né, Jones? Que, por exemplo, eu acredito que aqui dentro da sala não tenha nenhuma fibrose de celulite. Então, eu acredito que aqui dentro da sala não existe celulite. Ou tem flacidez de pele, ou lipedema ou músculo. Porque eu acredito que aqui dentro da sala, gente, temos todos alguma atividade. Ou alguém faz uma caminhada, ou alguém deita para fazer uma drenagem, ou alguém faz uma dieta. Ninguém aqui é sedentário bastante para chegar a ter uma fibrose. Fibrose não é uma coisa que acontece de ontem para hoje, a não ser pós-operatório, é outro assunto. Mas uma fibrose num tecido saudável, normal, ele só pode acontecer por uma pele glicada, para uma pessoa muito sedentária, né? E aí a gente finaliza com esse antes e depois.
Por que que essa cliente melhorou? Essa cliente, gente, é uma maratonista. Esse bumbum aqui, ó, é de uma maratonista. Esquece o que melhorou, lembra só desse. Se essa maratonista é corredora, chega no meu consultório e fala comigo que tem celulite, como é que vocês vão achar que ela tem celulite se ela corre? A gente imagina que o corredor, ele é o quê? Bumbum durinho e no lugar, né? A gostosa do pedaço, não é isso a corredora? E o que que a corredora tem? Correr faz o quê? Ação mecânica na pele. Ação mecânica na pele produz flacidez de pele. Faz ação mecânica no músculo. Você está ali correndo, você está fazendo ação mecânica no músculo. O seu músculo também vai despencar. E o corredor, gente, libera muitos hormônios benéficos, mas libera muito hormônio de estresse, que é o cortisol. Então, a gente vai ter o quê? Lipedema. Então, por que que ela melhorou? Porque a gente tratou da flacidez da pele, do lipedema e do músculo. Então, esse resultado aqui em 10 dias, logicamente que eu estou fazendo propaganda aqui do nosso produto, que ele foi feito para isso. O Celux, gente, ele foi feito por mim e pelo Jones para o aspecto celulítico. Ele não foi feito para tratar a celulite em graus. Por isso, o resultado é tão interessante, porque ele contempla tudo que a gente está falando aqui. A flacidez de pele, o lipedema. Então, por isso, os resultados são diferentes. Aqui a gente vê, por exemplo, um resultado de um aspecto celulítico e a gente vê que a cliente não emagreceu. A cliente continua com o mesmo corpo, mas ela ficou com a aparência do aspecto celulítico lisinha. Então, um resultado bem interessante também. E aí, vou falar rapidamente dessa dermidependência, só para a gente lembrar que a gente precisa de cuidar do nosso colágeno. Primeiro, fazendo o quê? Seja do corpo, seja do rosto, gente. A pele é uma só. As pessoas tomam sol, né? Então, como que eu vou proteger a minha derme, já que a gente é derme dependente? Eu vou ter que blindar. Como que eu vou blindar? Com a proteção que proteja contra os raios UVA, que são os raios que chegam até a derme. O UVB não chega, não. Eu preciso de uma proteção competente. Essa proteção só existe uma, PPD. Então, não adianta querer fazer um bom trabalho na pele de alguém com um protetor que não proteja contra os raios UVA. Os resultados não serão bons. A gente precisa trabalhar o quê? Construindo. Então, eu preciso colocar colágeno aqui dentro. Então, nós estamos aqui, ó, protegemos com PPD e construímos com colágeno. E essa construção ela só pode acontecer se houver também uma desglicação. Porque também não adianta eu querer achar que hoje eu vou começar a comer proteína de manhã, de tarde e de noite, mas, sequentemente, a proteína, estou tomando um copo de suco de laranja logo depois. Então, são as duas coisas que a gente vai ter que fazer. E nós vamos ter que antioxidar. Porque nós temos hormônios endógenos que são liberados. Aqui eu quero chamar a atenção pelo cortisol, que é o hormônio que agride o colágeno. Então, ele destrói a pele. Quanto mais cortisol, mais destruição de colágeno. Então, como que nós vamos blindar? Com antiglicantes, que são os anti-ages. Nós podemos usar cosméticos ou nutricosméticos. A gente já falou do Alistin, eu não vou repetir aqui, eu só estou construindo a ideia para finalizar a nossa palestra, né? A gente tem um Alistin ativo num produto nosso que é o Bifresh. O Alistin, ele vem aqui para trabalhar, posso passar no corpo, posso passar no rosto. Nós vamos fazer essa blindagem do colágeno pelo poder hidrofílico que ele tem. Nós vamos colocar no colágeno ativos também que sejam reconstrutores. Então, nós temos um ativo aqui que é um silanol, é um permeador. O silanol levando o silício orgânico e as moléculas do ácido hialurônico de água até a derme. Nós temos esse produto no nosso Bisoft, o Iaxel a 10%. E aqui alguns resultados de levantamento do glúteo, usando ativos reconstrutores da pele, usando o DMAI. Então, aqui a gente tem, é o que a gente vai fazer na prática agora. Não sei se dá para perceber, as pessoas não perderam exatamente quantidade de peso, mas o bumbum ficou mais modelado. Tá? Não sei se dá para ver aqui, que deu uma arredondada nesse bumbum. Aqui é a associação também do DMAI. Tá? Aí o DMAI tem que ser 10%. E aqui uma pele de uma pessoa que vocês podem ver que é mais madura, né? Uma pele de uma pessoa mais, a gente vê que não é uma pessoa tão jovem,
que a gente conseguiu aqui? Trabalhar o aspecto celulítico relacionado com flacidez de pele, com lipedema, e trabalhar com DMAI a 10% o estiramento desse músculo, ajudando a realinhar, né, essa estrutura aí que a gente está vendo. Convido vocês a visitarem a gente lá embaixo. E deixo aqui os livros do Jones, que estão ali também no banner pendurados ali com os valores. E eu gostaria agora de fazer uma prática. Enquanto a gente for fazendo prática, se der alguma pergunta, a gente vai respondendo. Tá bom? Fica de costas para o pessoal, só para a gente ver. Isso, divide o peso do corpo nas duas pernas, aí não mexe. Vocês estão vendo que tem uma leve ondulação, não tem um aspecto celulítico exatamente, né, gente? Mas tem uma leve ondulação aqui, ó, de um lado mais do que o outro, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente vai fazer vai ser no sentido de levantamento. Ela tem um bumbum muito certinho, né? Praticamente lisinho, não tem nada aqui para a gente poder achar de defeito no caso dela. Mas, de qualquer maneira, nós vamos fazer uma radiofrequência. Vamos ver aqui que lado que a gente vai escolher? Oi. Lara, vira. Isso. Deu aí? Lara, você consegue contrair seu bumbum pra gente? Com força, muita força? Hein? Consegue? Conseguiu. É. Vai, Lara, tenta um pouquinho. Isso. Você faz ginástica, Lara? Faz, né? Tá bom. Ela é bem durinha, Jones. Então, eu vou tentar fazer... Eu estou achando que o bumbum dela do lado... O que você acha, Adriane? Do lado de cá? Então... Tá. Então, vamos deitar, Lara? Barriga para baixo? Acho que cabeça para o lado de lá. Cabeça para cá. Ou cabeça de cá? Cabeça para cá, então, né? Olha o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer uma aplicação de alguns produtos com nanotecnologia. Eu vou falar de cada um. Só que nós vamos aplicar, nós vamos fazer um procedimento com a radiofrequência para produzir esse lifting, tá? Nós vamos fazer só 5 minutos do aparelho e vamos deixar os produtos também pouco tempo. De qualquer maneira, provavelmente, eu acredito que vocês vão visualizar uma diferença. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos colocar água no colágeno, tá? Eu não vou avaliá-la aqui, que vai demorar muito. Então, nós vamos colocar água no colágeno. Então, nós vamos entregar ali agora a aquaporina, o alistin e o matrixil 26, tá? Quem vai me ajudar aqui hoje vai ser a doutora Adriane, que já trabalha com as nossas tecnologias aí, é nossa consultora, dermoconsultora, ela que faz todos os treinamentos da Bibele. E eu pedi a ajuda da doutora Thais para poder fazer para a gente a radiofrequência, tá? Ela tem um lado diferente do outro. Isso é torto. Pode fazer aqui desse lado. Então, nós vamos colocar o Aquadip, tá? A quantidade, gente, nós vamos colocar os ativos, aquaporina, matrixil 26 e alistin. Não é quantidade, tá, gente? Porque a permeação é imediata. Então, a gente vai colocar, não é para massagear, é só para espalhar o produto. O produto vai ser espalhado e vai ser absorvido. Daqui a pouquinho ele vai sumir. Então, eu já estou entregando a matéria-prima imediatamente agora. A gente vai esperar uns 2 minutinhos e depois vai vir com gel e vai utilizar o gel, tá? É com gel mesmo, né? Tá. Então, já colocamos aqui o que a gente está querendo
Não, a gente já vai fazer direto então, tá, gente? Estou colocando ali então a quantidade de água que a gente necessita. Na verdade, a gente está fazendo essa entrega e agora a gente vai fazer a parte da aplicação, tá? Bora lá, Thaís. Aqui, pessoal, eu estou utilizando um gel glicerinado, tá? É uma mistura de gel neutro à base de água e glicerina. Ela é utilizada para o deslizamento do aplicador, tá? Durante a terapia. Gente, nós estamos utilizando aqui, então, né, Thaís, a radiofrequência bipolar, tá? Pessoal, aqui a gente está utilizando, como a Ludmila falou, um aplicador, né, a ponteira bipolar plana, concêntrica, tá? Eu faço uso de um termômetro infravermelho para poder monitorar essa temperatura durante toda a terapia. Então, é super tranquilo, super fácil de trabalhar. E eu vou monitorando essa temperatura até chegar aos 40 graus. Tem que lembrar que eu, particularmente, eu não gosto de temperaturas que aumentem muito rápido. Eu gosto da temperatura que ela seja um pouco mais escalonada. Quando a temperatura ela aumenta muito rápido, assim, em menos de 1 minuto chega a 40 graus, isso atinge muito mais a epiderme do que a derme. Então, o resultado melhor é quando a pele fica rosada e não quando a pele fica um vermelho que nem uma brasa, né? Porque a pele rosada ela dá uma elasticidade maior, ela foi uma temperatura mais que o colágeno e a circulação ela responderam mais satisfatoriamente e o resultado é bem melhor. Não, a questão toda é o que nós falamos hoje na palestra um pouquinho, né? Não deposita o teu tratamento só na radiofrequência. Esse é um costume que a gente tem. O paciente quer fazer 3 vezes por semana. Pode fazer e pode não fazer. Depende do que. Não adianta também ele querer fazer 3 vezes na semana e o tratamento são 3 partes: alimento, cosmético e máquina. Não é isso? O alimento e o cosmético são diários. A máquina, dependendo das vezes que se quer fazer. Mas não adianta eu querer depositar um tratamento só na máquina. Né? Não adianta. Sabe como é que eu apelidei a radiofrequência? Biotônico Fontoura. Para mim, ela é o biotônico Fontoura. Para flacidez de pele. Por que biotônico Fontoura? Acredito que aqui na sala, todo mundo, quando era criança, tomou biotônico Fontoura. E talvez estejam indicando para os seus filhos pequenininhos aí biotônico Fontoura, não é? Qual é a função do biotônico Fontoura? Para que a gente tomava biotônico Fontoura? Para abrir o apetite, não é verdade? A radiofrequência, ela vai abrir o apetite, quer dizer, ela vai estimular a produção de um colágeno. Não adianta dar biotônico Fontoura para a criança e não dar a comida, a alimentação. Não adianta eu estimular um novo colágeno e não ter um suporte nutricional para ele desenvolver. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar a entender nos tratamentos estéticos. A gente deposita só na radiofrequência. Quantas vezes por semana eu uso? Que temperatura eu uso? Não sei o que é mais. Né? Não sei, os protocolos normais em estéticas é vender 10 sessões para um paciente. Mas não significa 10 sessões de radiofrequência. Se a paciente é uma paciente jovem, 30 anos de idade, qual é o objetivo da radiofrequência nela numa flacidez de pele? Não é produzir novo colágeno, é fazer a retração do colágeno flácido. Então, vou vender para essa paciente 1 ou 2 aplicações de radiofrequência, mas esse colágeno tem que estar preparado para a radiofrequência. Olha só, gente, como é que deu diferença já de levantamento, diferença do bumbum, mais levantamento. É só ver a prega. Pela prega dá para ver a diferença.
Então, veja assim, se você tem um colágeno preparado para receber radiofrequência, o resultado é sensacional. Se tem um colágeno desidratado, pode fazer uma semana de radiofrequência todos os dias que não dá resultado. Eu não sei se dá para mostrar, mas a diferença já do bumbum para o outro, no sentido da pele também, olha lá. Que diferença que dá. Então, bora lá, doutora. Aqui nós vamos aplicar o Celux. O Celux ele foi desenvolvido para o lipedema. Então, aqui a gente tem um composto de 7 ativos fitodrenantes. Castanha da Índia, cavalinha, centeira asiática, alga marinha. Nós vamos trabalhar... A quantidade é pequena, a gente tem um costume de exagerar na quantidade dos produtos corporais na cabine. Então, como a gente está fazendo glúteo aqui, a quantidade é bem pequenininha. Você pode fazer a drenagem, você pode fazer a massagem com esse produto também. Então, aqui para o aspecto celulítico, nós temos todos os ativos eficientes. O movimento que eu faço aqui vai interferir na absorção do meu ativo? Não. Mas você pode fazer o movimento que você quiser. Modeladora, redutora, drenagem. É como que a gente está fazendo uma coisa mais rápida, né? É só mesmo para acabar de espalhar. E vocês viram que acabou sendo até muito, né? Podia ter sido um pouquinho menos, né, Adriane? Sim. Esse produto é muito versátil, então a gente usa muito na cabine, principalmente nas clientes que têm problema com edema, que acordam de um jeito e à noite está mais inchadinho, que é muito comum. Mulheres, a gente tem muito edema, né? Então, é um produto que vai trabalhar toda a pele, a estimulação da drenagem linfática, os capilares, a articulação. E a quantidade é um produto que vai absorver, eu não preciso ficar retirando aqui com nada. Entrou, e eu posso vir com os produtos por cima, tá? O tratamento corporal ele fica muito mais fácil e a gente tem muito mais resultado com menos esforço quando a gente usa um produto de qualidade. Ah, você ficando em pânico. Agora aqui... Nós vamos fazer só de um lado. Tá só levantando aqui. Porque a gente colocou água, bastante água na derme, né? E vai remodelando mesmo. Então, aqui, depois desse produto drenante, a gente vai aplicar uma pequena quantidade de máscara. Essa máscara ela vai melhorar a qualidade do colágeno, então a gente está trabalhando bastante a flacidez aqui. Vai realinhar as fibras de colágeno, vai me ajudar no efeito lift e, consequentemente, na hidratação, por conta da hidrofilia. Vou melhorando a hidrofilia do colágeno. Então, aqui, eu normalmente gosto de passar com a mão, porque com a espátula a gente acaba passando mais produtos. Eu vou passar aqui só para vocês conseguirem enxergar a cor. Mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Aplicar com a mão e deixar aqui 8 minutos. Nós temos um costume de achar que as máscaras são tratamentos apenas faciais, né? E a gente tem que lembrar que pele é a mesma coisa no corpo todo. Então, aqui nós temos uma máscara que está sendo aplicada no glúteo, que vai melhorar o colágeno através de um permeador que vai levar um ativo que chama-se... Deve estar acabando a bateria. Esse ativo extensil, ele chega na derme e faz o colágeno ficar mais enovelado. O fato dele ficar mais enovelado, ele faz a retração da pele, então a pele fica mais lisinha. Eu posso usar em qualquer região do meu corpo, eu posso usar em qualquer região do meu rosto. E o que acontece? A gente tem uma mania de achar que é quantidade que se coloca. Coloquei muita máscara, fez mais efeito. Só que nós temos que entender que quem aderiu à pele não é o que sobra em cima. Quantas vezes eu usei máscara e jogava aquele monte de máscara fora? Então, quando a gente tem uma máscara com permeador, dá até dó de jogar fora. Quando quiser tirar uma foto, deixar a máscara dourada, passa mais para a foto. Mas tentem entender que essa máscara é uma máscara que tem permeadores, e ela tem a vitamina E também, que é antioxidante, ela tem o D-pantenol.
Por que ela vai ficar no máximo 8 minutos? Porque nós já entregamos a matéria-prima. Eu não preciso ficar 20 minutos esperando aquilo acontecer. Vai depender muito do caso que a gente pegar, né? Aqui hoje nós estamos pegando um caso que nem precisaria, se fosse pensar. Eu considero assim, pegamos realmente um aspecto celulite igual ao da foto. Vamos lembrar da foto, que fica mais fácil. Aquele produto que eu coloquei ali, que é o Celux Home Care, ele sozinho fez aquela diferença só em 10 dias, usando 2 vezes por dia. Então, aquilo ali era o Home Care, ela usou só o Home Care. Aqui nós estamos fazendo um apelo no sentido da clínica, do atendimento da clínica. Então, aqui seriam 2 sessões naquela cliente da foto, pelo menos umas 10 sessões. Não acho que vai precisar mais do que isso. No máximo 10, né, Adriane? No máximo 10 aquele bumbum. Tudo bem que tem um probleminha ali, né? Aquela cliente vai continuar correndo, a cliente da foto, ela não vai parar. Então, quando eu falo 10, é para a gente ver a diferença, só que ela vai continuar fazendo uma coisa que vai piorar. Não, já tô, mas aqui agora já vai acabar. Mas aí já vai piorar. Mas umas 10 sessões com esse passo a passo aqui, acho que nem 10. Ela vê uma diferença muito grande. Seria bom, né? Porque eu não sei se vocês vão fazer 2 vezes por semana, né? 2. 3 eu acho muito, mas 2 eu acho que já fica bacana. Pensando comercialmente, o home care é onde nós ganhamos dinheiro também. Porque o produto você disponibiliza para o teu cliente, né? Quer dizer, você tem um tratamento, o tratamento na clínica, né, foi adicionar um equipamento. Mas o tratamento em casa, ele continua com os cosméticos domiciliares. A diferença do cosmético domiciliar para o home care da clínica, que a formulação da clínica é um cosmético para massagem. E o para ser usado em casa não é para massagem, porque a paciente não faz massagem em casa, é só para ela passar. Mas ela tem que continuar fazendo. Agora é o seguinte, essa máscara a gente deixaria 8 minutos, não precisa de deixar, nós deixamos ali 2 ou 3 minutos. Eu gosto de aproveitar a máscara, se ela ainda não estiver secado, e usar, mexer, massagear um pouquinho para ajudar ainda mais. Então agora a gente vai tiramos o excesso, né, da máscara e vamos finalizar agora, gente, com o DMAI. O DMAI 10%. Essa cliente vai embora com o DMAI. Então, naquela foto que eu mostrei da corredora, só foi resultado com o Celux. O DMAI trabalha o músculo. O DMAI é um ativo que ele consegue chegar até o músculo, estimular a produção de acetilcolina e estimular o músculo a contrair. Então, quando a gente usa o DMAI 10%, a gente está trabalhando o músculo. Então, hoje nós vamos finalizar aqui com o DMAI 10%. Se eu tivesse usado o DMAI 10% também na corredora da foto, o resultado seria muito, muito mais importante do que já foi. Então, a gente finaliza com o DMAI 10% para a cliente ir embora para casa. Então, ela pode levar o home care para o aspecto celulítico, mas ela pode levar o DMAI para trabalhar o músculo, principalmente se ela não faz atividade física. No caso dela, por exemplo, talvez eu não indicasse o DMAI, mas no caso da mulher da foto, sim. Sim, sim. Pode atuar no corpo ou no rosto. Sim. Só lembrando o seguinte, o DMAI, ele foi muito criticado uma época, eu trabalho com DMAI há mais de 10 anos, foi muito criticado uma época porque as pessoas achavam que ele era um efeito Cinderela. Ele não é efeito Cinderela, gente, ele é um efeito cumulativo. Todo dia eu mando o comando para o músculo, contrai, contrai, contrai. Então, se eu uso todos os dias, ele é cumulativo. Ele não tem uma durabilidade. Agora, também eu parei de dar o estímulo. Então, o DMAI é um grande recurso que a gente tem como cosmético que as pessoas às vezes não entendem, mas a concentração tem que ser 10%. Não precisa. A russa. Do músculo? Russa, né? Sim, sim. Naquela cliente da foto, sim, nela não, né? Sim, na cliente da foto, sim. Com certeza.
Sim. Vai ficar, coitadinha. Vai ter que ir lá no meu estande depois fazer o outro lado. Nós... Já absorveu, não nela. Esse produto vai embora com ela. Não tem nada que retirar e ficar passando toalha aqui. A gente tem a mania de usar muito produto e ter que ficar limpando depois, né? Quando ela ficou em pé, a gente viu que ela tinha um lado um pouquinho mais forte do que o outro. Aqui a gente conseguiu harmonizar. Pouco produto, passo a passo, rápido, não vai gastar muito a sua energia, você não vai ter muito esforço para fazer um tratamento desse, e o resultado é muito rápido. Então, facilitou bastante os meus tratamentos corporais, e meu resultado também. Por isso, gente, que trabalhar com radiofrequência é tudo, né? Eu falo que o aparelho que você tem é o primeiro que tem. Tem que comprar de eletroestimulação, porque nosso cliente é preguiçoso. Mas radiofrequência você usa no corpo, você usa no rosto, você faz maravilhas com radiofrequência. Não dá para ficar sem ela, não. Ela é... Eu falo que ela é a medalha de ouro do consultório da estética, né? Vamos ver se... Fica de costas para as meninas... Ah, não, é de costas para lá, né? Deu até uma lisadinha maior ali, ó. Ele ficou mais alto que o outro mesmo.